Então, voltamos. É isso aí, irmãos. Então, aí, recapitulando, né? Dando sequência. Então, o que que acontece? Aí, Jesus falou que ia destruir o templo, né? Ia reconstruir, que era o próprio corpo, e cada um ia adorar. Aí é onde que eu falo que muitos religiosos não entendem, ou muitos líderes religiosos não entendem. E alguns entendem e sabem, mas não pregam isso para a igreja, ou então prega, né? Alguns pregam, mas são poucos que pregam essas coisas. Por isso que eu falo, religião não prega toda a verdade. E Satanás mistura mentira com verdade. Então, o que que acontece? Jesus, quando veio, ele veio para cumprir a lei. Então, Mateus está na Bíblia como Novo Testamento, mas é a lei ainda. Porque Jesus ainda está cumprindo, o testador está vivo, então ele não morreu. E a herança a gente só recebe depois da morte do testador, não é assim quando seu pai morre? Então é a mesma coisa, teve só o filho pródigo lá que queria herança antes do pai morrer. O pai deu, ele gastou com prostituta, com festa, depois foi comer com os porcos. Aí falou: ah, mas meu pai lá, com os servos do meu pai, tem do bom e do melhor, e eu comendo com os porcos. Aí ele voltou e o pai recebeu de braços abertos, e ele se consertou na sua vida, entendeu? Mas o certo é receber a herança depois da morte do testador. Então o testador, que era Jesus, estava vivo. Então o Novo Testamento, verdadeiramente, não é que fizeram malandragem ou distorceram, colocaram porque os livros, irmãos, entendam, eles não eles não estão numa sequência, outro que os religiosos agora vai dar pulo, né? Eles não estão na sequência certa, assim, tipo um 2 3. A gente sequência, né? Número um 2 e 3. Eles não estão, eles estão maneira distribuída, assim, que nem o livro, o Evangelho de Lucas. Lucas foi montando o Evangelho perguntando para aqueles cristãos que ainda estavam vivos depois de Cristo, alguns já tinham morrido, e ele, como aqueles lá que tinham vivido com Cristo, e Lucas não viveu no tempo de Cristo, ele viveu na época de Paulo. Paulo teve a revelação do Cristo ressurreto, depois que Cristo estava ressuscitado. Os outros apóstolos viveu com Cristo antes da ressurreição, entendeu? Então, aqueles que estavam vivos, Lucas colheu as informações e foi montando seu evangelho de acordo com as testemunhas, entendeu? Então eles não estão em sequência. Entendeu? Então, na verdade, a igreja, a era da igreja começa em Atos. Igreja era um mistério que foi revelado somente a Paulo, porque Jesus deu uma pincelada para Pedro do que seria a igreja, mas Pedro não entendeu ainda naquela época lá. Ele falou: tu é Pedro, que significa pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei no futuro. Então ela não era conhecida nem do Antigo Testamento, nem dos profetas. Ninguém sabia o que era isso, igreja. Entendeu? Eles sabiam o que era templo. Aí os pastores de hoje, os padres, falam que templo chama de templo de igreja. Primeiro que o templo de Deus hoje somos nós, certo? E segundo que igreja significa união de santos. A cabeça é Cristo, é o corpo de Cristo, que é a igreja. Não tem nada a ver com o templo religioso, né? Mas enfim, né? Isso é outra conversa. Mas só para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece aqui? Ele fala da prostituta que adora ídolos. E as igrejas protestantes também adoram ídolos, só que de outra forma, não é ídolo de gesso. Porque lá, aqui em Apocalipse, se vocês quiserem, daqui a pouco eu leio, né? Só que eu vou ter que fazer vários vídeos. Vocês vão ter que acompanhar os vídeos assim aos poucos, tá? Para chegar no estudo. Fala da imagem da besta, que os homens iriam criar essa imagem da besta, né? Por quê? Porque iam adorar a imagem da besta. Aí lá os ídolos dos evangélicos são qual? Você vê nas igrejas aí de Universal do Reino de Deus, deposita a fé em objetos. Então ela desvia a fé dos fiéis, que tá, às vezes alguns estão de coração sincero lá, mas não lê a Bíblia, eles enganam. Ou eles lêem algum versículo que o pastor lê lá na hora para eles, tira do contexto e engana eles. Então o que acontece? Eles depositam a fé, eles vendem até rosa ungida, objeto ungido, azeite ungido, não tem mais isso, irmãos. Depois da morte de Cristo, Cristo é suficiente. Você não vai ao Pai mais por meio de religião, nem de pastor, tá? Nem de padre, nem de objeto ungido. Você vai por meio de Cristo. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, tudo que tiver ligado em mim vem ao Pai. Eu sou a porta. E muitos, onde ele está pela porta. Eu sou a porta, e a maior
a maior parte do ser humano entra pela porta larga que conduz à perdição. Eu sou a porta estreita que conduz à salvação. Então, o que ele quer dizer é que o caminho para seguir a Deus, para entrar no reino de Deus, é apertado. Então vai ter luta. Então não é essas coisas que é fácil, que o cristão não fica doente, que o cristão tem que ser próspero, tem que ter empresa, tem que ter que pregar nas igrejas aí, principalmente na mel pentecostais, né? Inclusive uma delas é a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é tudo conversa, é teoria da prosperidade, isso daí não vem de Deus, certo? Então tudo Babilônia, entendeu? E quem faz parte disso, o Senhor Jesus vai tirar os sinceros de lá, porque tem gente sincera lá, inclusive até alguns líderes, tá? Mas é raro você achar uma igreja hoje que pregue a verdade completa da Bíblia. Tem, mas é como procurar agulha em palheiro. Então Jesus vai vir e vai te separar o joio do trigo quando ele vier, entendeu? Hoje ele está usando nós, os profetas verdadeiros do Senhor, para abrir os olhos da igreja. Eu estou aqui para isso, e outros irmãos, eu sou só uma formiguinha, tá? Eu estou só contribuindo. Ele tem outros irmãos que é muito mais sábio, tem muita mais revelação do que eu, tem muito mais piedade, tem muito mais tudo. Aí eu vou citar uns que eu sigo para vocês quiserem estudar, aqueles que quiserem se aprofundar, tá? Porque tem muitos que eu sei que não tem tempo, tá? Eu não estou julgando ninguém, mas tem uns que tem tempo e gastam os seus tempos com outras coisas e não vai para a palavra. Primeiro o reino dos céus. Não estou falando que não tem que se divertir, mas se você quer ter comunhão com Deus verdadeira, quer ter intimidade com o Pai, só tem um jeito, ó. Aqui, ó. A Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem. Não adianta você achar que é só orar. Não adianta, irmãos. Porque está tudo interligado. Você tem que orar e ler a palavra. Às vezes Deus fala com vocês pela oração, fala. Mas às vezes ele vai falar na palavra. E se você ficar orando, às vezes ele não responde. Por quê? Porque às vezes ele está querendo que você vá para a Bíblia. A resposta deve estar lá. Entendeu? E às vezes ele não age como agia antigamente pelos profetas e aos pais. Hoje ele fala por meio de Jesus, que é a palavra. Então é por meio da Bíblia. Então a revelação nós estamos aqui. Se ele quiser fazer uma revelação por fora, que hoje tem muitos falsos profetas falando que tem revelação quietinha, não caia nessas, tá? Pode ter algumas revelações? Pode, mas é raro Deus falar novas coisas assim por fora, tá? Mas tem, de vez em quando tem. Aí ele fala por sonho, ele fala por situações que vocês estão passando, eles falam pela palavra. Ele fala mais pela palavra dele, tá? Ele fala pela oração, fala por uma coisa que você está sentindo dentro de você, pelas circunstâncias da sua vida, fala até por novelas, fala até por filmes. E aí muitos não assistem novela, não assistem filme, que os pastores falam que nem tudo tá na Bíblia. Realmente, nem tudo tá, mas só você comparar. A maior parte que eu assisto as novelas e recomendo assistir, que é muito instrutiva, inclusive para quem não sabe ler, os analfabetos, né? Ela instrui, entendeu? Então, eles não querem que vocês vão para a novela para não descobrir a verdade, porque o analfabeto vai descobrir. Ele não descobre pela Bíblia, que não sabe ler, ele vê na novela, entendeu? Então, fica inventando essas baboseiras aí. E eu aprendo muito com as novelas também. E Deus fala comigo através das novelas, através da Bíblia principalmente, através de oração. Dificilmente ele fala comigo, eu estou dizendo comigo, tá? Através de sonho. Com alguns outros fala. Comigo não, comigo é mais difícil. Pode falar um dia? Pode. Mas ele fala pela palavra, pela oração, pelas novelas, pelas circunstâncias da minha vida, ele já falou comigo, né? Entendeu, irmãos? Então fique muito de olho aberto, tá? Nisso daí. Então, voltando, então, entendeu o que é Laodiceia e Babilônia, né? É maneira figurativa. Quando Deus falar na Bíblia de meretriz e prostituta, ele está se referindo a pessoas que se dizem cristãs e têm outros deuses e que bota fé em objeto e que faz barganha, que Deus não faz, não age mais assim, tá, irmãos? Ele agia no Antigo Testamento, de tipo assim, que nem Jacó. Jacó falava: se o Senhor fizer, eu farei isso, farei aquilo. Se o Senhor fizer, eu farei isso para você, farei aquilo. Não, Deus não tá, quer dar de graça, ele é dador, só que ele só pede a fé. Jesus, ontem eu estava vendo a novela, ele falou exatamente, o ator lá que representa Jesus, né? Ele falou justamente isso para Nicodemos. Ele falou assim, aí Nicodemos perguntou, aí ele falou de fé, ele falou: mas senhor, o que devo fazer? Ele falou: só crer. E somente isso, ele falou: só crer na obra de Cristo na cruz, porque o resto
Não é que tem que fazer só isso, irmão. Aí você tem que ajudar os necessitados. O que ele quis dizer? Que a nossa parte, primeiro, é entregar a vida para Jesus e crer na obra dele da cruz. O resto, ele vai fazer em nós com o poder do Espírito Santo. Não é nós mais que fazemos por nossa conta. Porque nós não conseguimos, nós somos egoístas por natureza. Nós temos pecado, nós não queremos dividir nada que é nosso com os outros. Na nossa natureza pecaminosa carnal. E isso que muitos não entendem. Quando eu falo isso, as pessoas se revoltam. Nós não temos justiça própria de nós mesmos. Porque o próprio Deus fala que a nossa justiça própria para ele é como trapo de imundícia. Está lá na Bíblia, é só ler, gente. Entendeu? Vocês não querem ler. Por quê? Das duas, uma. Ou alguém tem medo de ver que está lá na Bíblia. Por isso que eu converso, às vezes, quando eu inicio uma conversa com a pessoa, eu pergunto: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a pessoa fala que não, eu falo: acabou o assunto. Não tenho o que conversar, porque não vai adiantar. Porque você não crê, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu já pergunto de cara: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Então, muito obrigado, até logo. Não adianta, vou jogar pérolas aos porcos. Então a fé é movida por ouvir, diz a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira que eu digo. Entendeu? Não é julgando a fé de ninguém. Aí muitos falam assim: conhece a Deus? Aí fala assim: por tradição dos pais falar, e vocês crescem ouvindo de Deus e tal, vocês conhecem a Deus, sabe? Até o ateu sabe que Deus, ele não crê que Deus existe, que é esse Deus criador, mas ele já ouviu falar que Deus existe, que criou os céus e a terra, então, e ele não crê. Então, fé não está alinhado com o que você saber que existe um Deus e que ele é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Sim, mas você busca. Você busca onde? Só na oração? Não, tem que ler a palavra e botar em prática o que você aprende aqui. Isso é busca, entendeu? Isso é adorar a Deus, é uma das coisas, que tem várias: adorar em espírito e verdade, em sinceridade de coração. O Deus não é um gênio da lâmpada para realizar todos os nossos desejos. Vai ter coisa que a gente vai pedir, aconteceu já comigo, que ele não me deu, porque eu confiei nele. Ele sabe porque não me deu. Eu posso não saber, mas ele sabe, entendeu? Ele vê lá na frente. E a fé é isso, eu crer no que ele... Não tem um louvor aí, gente, que fala assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se não vier, se for curado, eu for, continua sendo Deus. Se a doença vier, continua sendo Deus. Se eu não for curado, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Se eu viver, eu vou adorar a Deus. Se eu morrer, eu vou adorar a Deus. Entendeu? Porque eu sei para onde eu vou quando eu partir daqui. Não por minha justiça própria, porque eu mereço. Não, eu não mereço, sou pecador. Ninguém merece. Quando eu falo que ninguém merece, a pessoa fica, não gosta de ver o vídeo. A gente caiu em pecado. Se a gente merecesse, não precisava Jesus vir morrer da cruz no nosso lugar, gente. Entendeu? Para derramar, para purificar os pecados. Entendeu? Deus teve misericórdia de nós. Tá na Bíblia isso. Leia em Efésios que você vai ver. As cartas de Efésios estão na Bíblia. Entendeu? Então, nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz, porque a gente acredita nela, botamos nossa fé, acreditamos em Cristo, que é o Filho do Deus visível, do Deus invisível. Ele se fez carne e mostrou o Deus invisível de forma visível. Ele é Deus, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno e único. Isso daí não se explica, porque ninguém explica a Deus. Já tem um outro louvor: quem explica a Deus, né? Não existe Big Bang, não existe nada disso. Isso aí o homem cria, tá? Mas eu tô falando isso para os domésticos da fé, né? Porque se você não crê nisso, como é que você fala que tem fé? Aí você fala que o mundo foi criado com o Big Bang? Não foi Deus que criou o mundo pelo poder da sua palavra? Lá em Gênesis fala isso. Entendeu, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Não é julgando a fé de ninguém. Às vezes a gente faz um comentário, a pessoa interpreta tudo errado. Entendeu? Eu estou querendo mostrar para você exercer a verdadeira fé de acordo com a palavra. E aí tudo vai mudar na sua vida, vai mudar a forma de você ver o mundo, de ver as pessoas, de enxergar. Cristo tira o véu da sua vista. Por isso que Apocalipse, a verdade, Apocalipse não quer dizer tempo do fim. Tempo do fim é Armagedon, o juízo final. Apocalipse, a palavra Apocalipse em grego significa revelação, tirar o véu. Então aí Deus revela o que vai acontecer no final dos tempos. Ele quer revelar para você se preparar para poder se converter a Ele, para você ser salvo. Tanto do tempo da tribulação como pro reino eterno, pro paraíso,
ou para nova terra e novos céus, entendeu? Porque o que eu falei no outro vídeo para vocês? O que é novos céus e nova terra? Não é que a terra vai deixar de existir no final dos tempos. Não, ela vai ser destruída as obras que há nela. Entendeu? As obras vai ser queimadas. Já está aí, ó, pelos terremotos, catástrofes naturais, é tudo juízo de Deus. Outro simbolismo que está na Bíblia que eu quero explicar para vocês é os selos. Cristo está nos céus abrindo os selos. Está aqui, mas está mais adiante, né? É que eu não vou ler a Bíblia toda aqui, né, irmãos? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Para vocês não vão ver, que ninguém gosta de ver vídeo longo, infelizmente. Eu assisto, quando eu vejo de outros, eu assisto. Porque a palavra de Deus para mim, não é perder tempo, é ganhar tempo. E eu tenho que estudar para falar para vocês, que não tem muito tempo de estudo, né? Então, o que acontece? Eu tava lendo o Apocalipse agora para pregar isso para vocês aqui. Eu li antes, né? Então, o que acontece? Cristo está nos céus abrindo os selos. Então, o primeiro cavaleiro é o anticristo. Aí aqui, ó, fiz até uma marcação aqui, ó, na folha, para mostrar para vocês, ó. Primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, anticristo. Jesus também é o cavaleiro branco, só que ele vem mais para frente, tá? Primeiro vem o anticristo, é o primeiro cavaleiro branco. E não pode ser Jesus, que ele está abrindo os selos lá em cima, então não tem como ser ele. Então aqui, ó, segundo cavaleiro, né? Vai ver as confusão, os atritos, né? As guerras, né? O segundo cavaleiro é isso, que é os selos. Isso daí é maneira figurativa de falar, tá? Não tem um cavalo, você não vai ver o cavalo vindo. Figuras, quer dizer que Deus está abrindo os selos do juízo dele. Quem está derramando esse juízo é Deus, não é Satanás, não é essas catástrofes que você está vendo aí, coronavírus, terremoto, tudo é selo sendo aberto do juízo de Deus. E as taças de Apocalipse também é a taça da ira de Deus. Por que Deus está fazendo isso? Não é porque ele é mau, gente. É porque o homem está mal e ele quer que o homem se converta, entendeu? E muitos vão se converter, outros não. Outros vão ainda blasfemar do nome de Deus. Ainda vão morder a língua porque Deus vai derramar juízo. Aí vai queimar até a pele, porque vai chegar um tempo do efeito estufa, tá num grau que vai estar tão calor e o sol vai estar tão ardente que vai queimar a pele da pessoa. Isso está em Apocalipse, tá? Então, aí as pessoas, por causa de sentir essa dor na pele, de queimadura, vai blasfemar o nome de Deus. Vai xingar os santos de Deus também, que já se foram, né? Vai acontecer isso no tempo do fim, tá? Aí vem o terceiro selo, fome, entendeu? Porque aí você vê muitos países aí morrendo de fome, né? Tudo selo sendo aberto de Deus. Deus é mau, ele está castigando a pessoa, então Deus castiga. Irmãos, tem uma visão mais ampla da palavra, irmãos. Deus sempre quis salvar, tanto é que ele quis salvar que ele deu o próprio filho para morrer no nosso lugar. Só que o homem é mau, não quer crer, ele quer continuar nos pecados, nas coisas erradas. Ué, aí a culpa é de Deus? Deus, ele, além de ele ser amor, que é o maior atributo de Deus, ele é justo. Então ele não pode deixar uma pessoa matar e escarnecer das pessoas, como se fala aquela palavra, esquartejar os outros, estrupar as mulheres, fazer todo tipo de maldade e ficar impune. Ué, então Deus seria injusto, entendeu? Então por isso que ele está mandando juízo. E ele vai proteger esses que se converterem, porque são os justos. Nós nos tornamos justos não por nossos atos de justiça. Eu disse já, pela fé em Cristo. Ele é justo, ele é puro, ele não tem pecado. Todo que tem pecado não pode ser justo. Entendeu? Justo é ele. E ele nos justifica pela fé nele. Entendeu? Aí nós somos vistos por Deus como justo. Aquele que já é entregue na mão de Deus, já é convertido. Tá? E convertido não é frequentar o templo religioso. É desviar do mal. É dar meia volta, se converter. De dentro para fora. Você fazia certas coisas erradas. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mate mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Tudo isso daí, aquele que mentia, não mente mais. Não que de vez em quando você não vai pecar. Até a vinda de Cristo você vai pecar, mas você não vai ser mais dominado. Você não vai fazer vários tipos de pecado. Entendeu? Agora, quem está fazendo vários tipos de pecado está sendo dominado. Aí não tá na mão do Pai ainda, né? Está entregue ao pecado. Entendeu? Você tem que se converter de todo o coração. E a palavra tem que entrar dentro de você e te transformar a sua vida. O seu caráter, o seu ser, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, de tratar com o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai fazer mal para ele. Você não vai desejar mal. Você vai orar por ele. Orar por seus inimigos, para que eles se convertam. Aquele que te faz o mal, pagar com o bem. Assim Jesus ensinou. Entendeu? Isso é conversão, isso é nascer de novo. Entendeu? Você tem fruto de justiça de Deus dentro de você. Aí você, através do Espírito Santo, aí sim, começa a praticar justiça, vai falar a verdade, a ser honesto, a ser bom caráter. Entendeu? Por causa que o Espírito de Cristo está habitando em você. Então ele te conduz a ser assim. Entendeu? É isso que é conversão. Entendeu, meus irmãos? Então, esse simbolismo aí. Aí vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é morte. Tá? Que é a cor pálida. Não é amarelo, é um cavalo sem cor, né? Porque muitos falam que é verde, aqueles verde hepático, né? Que é a cor de ossos, sabe? Aquela cor de ossos hepáticos. Então, aí o cavaleiro da morte. Aí vem o quinto selo lá, que é tremor, que é um monte de coisa, que é os terremotos. Não, o quinto selo é o clamor dos santos. Que os santos clamam, por até quando, Senhor? Até quando vai deixar, né? Não vai agir com justiça aqueles que derramaram nosso sangue, né? Tá falando daqueles que já morreram e eles clamam lá também, né? E os santos que clamam aqui, venha, Senhor Jesus, venha logo nos buscar, né? Porque está sofrendo aqui, com tudo que está acontecendo, injustiça, terremoto, assassinato, pai matando filho, filho matando pai, e essas coisas todas, esses sinais que Jesus falou em Mateus que ia acontecer no final dos tempos, né? Então é os selos que estão sendo abertos, tá? E aí vem o sexto selo, que é as catástrofes, que é os desastres naturais, né? E tem o sétimo. O sétimo eu acho que não foi aberto ainda, né? Não sei, porque diz que foi aberto os 4 ou 5 selos, né? Já. Mas ainda, por isso que nós já estamos já no fim quase, né? Então, aí vamos ver aqui, ó. Aqui tem um outro simbolismo também, que eu estava falando lá de Gog e Magog, né? Gog e Magog é as guerras, né? Porque são as nações que vão se unir contra o povo de Israel. Para mim, tá? Isso não tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia Gog e Magog. Mas o significado que eu tenho, que Deus me revelou no estudo que eu estava fazendo, que quem estava ministrando esse estudo, eu acho que nem ele percebeu isso, porque ele não acredita assim, eu acho, né? Mas eu estou acompanhando o advento da tecnologia, então eu já tenho uma outra visão diferente da dele. Embora eu sigo ele do mesmo jeito, porque eu não olho só os defeitos. Eu olho para a pessoa, eu não olho se ela é religiosa, se ela não é. Eu analiso o que ela fala e comparo com a Bíblia. Vocês têm que aprender a fazer isso, tá? Não sair fora do canal que vocês são inscritos porque você não concorda com uma coisa. Não, às vezes você concorda com a maioria e alguma coisa você não concorda, por isso você vai sair do canal. Você não colhe aquilo que você não concorda, colhe só o que você concorda. Eu posso estar falando um monte de coisa aqui, vocês concordam com a maioria e alguma outra você não concorda. Aí normal, entendeu? Aí normal. Ué, agora vocês saem do canal, aí vocês não vão aprender, entendeu? Vocês têm que aprender a ter esse discernimento de não olhar para a pessoa. Se ele é falso profeta, muitos se convertem com a pregação de falso profeta, que ele mistura verdade com mentira. Não que você tenha que seguir eles e ter que ir nas igrejas para ouvir falso profeta. Não é, às vezes você não sabe que ele é falso profeta, você crê que ele é verdadeiro. Mas aí quem está experimentando a palavra sabe, conhece se é falso profeta ou não. Mas aí às vezes você se converte porque o poder não está em quem prega. Não está em mim, não está em nenhum que prega. O poder está no poder da palavra de Deus. É a palavra que transforma a pessoa, que penetra dentro da alma. Sabe? Se ela cair em terreno fértil, que é dentro da alma de cada um, e ela vai frutificar e você vai crer. Se ela não cair em terreno fértil, aí o seu coração vai ficar duro, você não vai receber a palavra e não vai crer em nada. Entendeu? É assim que funciona. Entendeu? Então, às vezes, você está num estudo assim, você não vai concordar com todas as coisas. Até os discípulos discordavam às vezes entre eles lá, irmãos. Então, o que acontece? Estava falando aqui. Eu, de Gog e Magog, para mim, a Magog são as nações que vai se juntar, tá? E Gog, para mim, porque diz que Satanás é quem convence as nações, que ele é o sedutor, tá? E ele é um ser espiritual. Perdão, irmão. Ele é um ser espiritual. Como é que ele convence as nações se ele é um ser espiritual? Então ele vai convencer de alguma forma. Então, o que está no mundo hoje? O que todo mundo está buscando? É a internet.
Entendeu? Então ele vai usar essa tecnologia para convencer o mundo através dela. Lógico que tem um anticristo, que é um líder mundial, que está na cabeça disso tudo, que está dirigindo todas essas coisas aí, tá? Mas a inteligência artificial, para mim, tá? É lógico que a gente, não se assuste, gente. Não precisa abandonar as coisas tecnológicas agora. Não é agora, é quando Deus falar. Deus vai dar um sinal para a gente sair fora. Quando começar a perseguição, aí a gente vai ter que largar essas tecnologias tudo aí. Mas por enquanto Deus está permitindo para pregar o evangelho. E Deus está usando a própria arma do diabo contra ele mesmo. E então Deus tá transformando o mal em bem. Aquilo que o diabo quer usar para o mal, ele está tentando usar por enquanto para o bem, Deus, né? Mas ele vai pedir para a gente largar a mão lá na frente. Se a gente estiver aqui nessa época, né? Não sei até quanto tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Tem isso, né? Você tem que interpretar isso também. Então, o que que acontece? Para mim, Gog, e pelo que eu estava vendo, é o próprio Satanás, certo? E o próprio Satanás, ele vai incorporar a inteligência artificial. Então, logo para mim, se você tocar duas letras de Go Play, ou de Go Play não, de Google, toque duas letrinhas de Google e de Gog. Aí você vai ver, o Google tem dois O, tira um O, tá? E em vez do L você coloca U, aí vai ficar GOG. Entendeu? Não tô falando que é, irmão. Não tô afirmando. Isso é um estudo que eu tô fazendo ainda. É a conclusão que eu cheguei pelo estudo que eu tô fazendo, irmão. Mas é uma análise, tá? Pode ser que eu esteja enganado nesse estudo aí. Eu tô ainda me aperfeiçoando, esperando o Espírito Santo me revelar. Porque ele vai revelando assim, as coisas vão acontecendo e ele vai revelando aos seus servos, entendeu? Que igual ele fez com o João aqui em Apocalipse, igual ele fez com o Paulo, entendeu? Então, eu tô ainda em fase de estudo, mas eu tô com essa viagem de desconfiança. Que o GOG, que é isso aí dos anos, a tecnologia, qualquer pessoa põe as suas ideologias por intermédio da tecnologia hoje. Eu não estou falando aqui, a minha ideologia, a ideia bíblica, que está aqui, mas as ideologias de outros não. Aí você pode usar a tecnologia tanto para o mal quanto para o bem. Então você pode pregar suas ideologias contrárias à palavra de Deus e convencer as nações através da tecnologia, através da inteligência artificial, que é o GoPlay. GoPlay, essa nova aí que está aí, que é a GPT, né? E também é tudo inteligência artificial. Tudo é movida por um anticristo, pelo próprio Satanás, entendeu? Deus está permitindo a gente usar dela por enquanto para pregar o evangelho, mas muitos vão falar que eu sou louco, mas tá aceito, tá bom. A palavra de Deus fala assim que nós somos loucos, né? O cristão, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus que lhe parece loucura. E eu vou fazer um vídeo sobre mundo sobrenatural e espiritual, tá? Porque muita gente ela não sabe que o mundo espiritual está interligado com o mundo físico, que ele age no mundo físico. Muitos sabem, mas outros não, né? E eles sabem assim. Eles acham que é falar com mortos, que Deus condena isso aí, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? Tá bom? Então eu vou parar aqui, vou dar outra continuidade aqui. São 3 vídeos, tá? Para não ficar muito longo.